Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos falando sobre a classificação dos seres vivos. Estamos já no reino animal, que é o último dos reinos, o mais evoluído. E essa videoaula vai tratar sobre a segunda parte dos artrópodes, onde eu vou falar especificamente sobre as classes desses artrópodes. Então vamos lá. A classificação, ela reflete a grande diversidade do filo, né? Isso torna bastante complexo, envolvendo inúmeros grupos e subgrupos taxonômicos. Então, o que a gente vai ver a seguir vai ser uma simplificação dessa classificação, na qual os artrópodes atuais eles estão sendo divididos em classe insecta, onde a gente vai encontrar os insetos, a classe aracnídea, em que a gente encontra os aracnídeos, a classe crustácea, os crustáceos, a classe diplópoda, com os diplópodos, e a classe quilópoda, com os quilópodos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a insecta primeiro. Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. A gente vê bem, cabeça, tórax e abdômen. Apresenta um par de antenas e 3 pares de pata. Então, um par de antena, 3 pares de pata. Podem ter asas, sendo os únicos invertebrados capazes de voar. Os insetos, eles perfazem mais de 1 milhão de espécies, fato que justifica uma ciência para os estudar, que é a entomologia, sendo os mais abundantes, mais bem-sucedidos e mais diversamente distribuídos dos animais terrestres. No entanto, estima-se que possam existir entre 5 e 10 milhões de espécies ainda, ok? Entre os representantes mais conhecidos podem ser citados gafanhotos, formigas, besouros e as borboletas. Com relação aos aparelhos bucais, eles são associados à boca destes invertebrados, e aí existe um conjunto de peças que a gente vai chamar de aparelho bucal. A sua forma varia de acordo com os hábitos alimentares de cada tipo de inseto. Os aparelhos bucais eles podem ser classificados em 5 tipos, segundo a sua função. Então, a gente tem os seguintes: o aparelho sugador, no caso da mosca e da borboleta, o picador, sucador, no caso dos mosquitos e dos piolhos, mastigador ou triturador, no caso do gafanhoto, grilo, barata, besouros, pungitivo, no caso das cigarras, e o lambedor, sugador, no caso das abelhas. Então, aqui só para a gente exemplificar os 3 mais famosos, né? Que é o mastigador, lá no gafanhoto, o do pernilongo, que é o picador, né? E o da borboleta, que é o sugador. Então, com relação à organização corporal, a gente tem uma cabeça, tórax e abdômen, tem asas, né? Então, primeiro par de asas, segundo par de asas, os piráculos, as antenas, olhos simples e olhos compostos. Com relação à metamorfose nos insetos, os insetos, eles são, dentro dos artrópodes, aqueles seres que sofrem a metamorfose, né? Então, chama-se metamorfose um conjunto de transformações externas e internas que o inseto sofre desde o ovo até o estágio adulto. Os insetos que passam por uma metamorfose muito simples, pois eles já nascem com aspecto de adultos, a gente chama de ametábolos, né? A em biologia negação, metábolos de metamorfose, então não tem diferença. A traça é um exemplo famoso. Os insetos de metamorfose incompleta, ou hemimetábolos, né? Metábolos, são ninfas nos seus estágios iniciais. Uma ninfa é quase sempre muito parecida ao estágio adulto, chamado de ímago, né? Por exemplo, ele já tem olhos como os adultos e não ocelos como as larvas. Já tem patas verdadeiras e esboço de asa. Esse tipo de desenvolvimento aparece no percevejo, no gafanhoto. Tá? Ele é bem parecido, mas ele ainda não é idêntico à forma adulta. E por último, a gente tem os que passam por uma metamorfose completa. Então, holo em biologia significa total, são os holometábolos. Eles atravessam várias etapas. No estado larval, eles vão ser muito diferentes dos adultos.
E não tem órgãos compostos, nem patas, nem esboço de asa, nem aquela divisão, cabeça, abdômen, tórax, não tem, né? Então, aqui só para exemplificar. Olha o ametábulo, que é a traça. O hemimetábulo é parecido, mas ainda não tem, né? Olha a diferença nas asas. E o holometábulo é totalmente diferente. Com relação à classe aracnídea, o corpo ele é dividido em cefalotórax e abdômen. Então, agora você não vê uma divisão completa da cabeça para o tórax. É um cefalotórax, é tudo junto, né? E o abdômen. Possui 4 pares de patas, então são animais octópodes, isso diferencia eles dos insetos, tá? Não tem antenas, então a gente chama de áceros. Presença de palpos, que são apêndices semelhantes a patas, mas sem finalidade de locomoção, serve para prender vítimas e alimentos ou possuem função sexual. Muitas espécies venosas e perigosas nessa classe, tá? Outras parasitas, como a sarna, a acne, o carrapato, ocorrendo através de algumas a transmissão de doenças infecto-contagiosas. Nós vamos falar sobre a importância médica, né, a problemática dos insetos, dos artrópodes, na verdade, na terceira parte da videoaula sobre artrópodes, em que eu comento sobre as doenças. Na maioria, a respiração dentro da classe aracnídea é por filotraqueias ou pulmões livre. Se vocês não lembram o que é isso, aconselho a assistir a aula sobre artrópode parte 1, em que eu comento. São a maioria terrestres, vivendo sob troncos, pedras, buraco no solo e em vários habitats, desde o nível do mar até altas montanhas. Exemplos: aranha, carrapato, ácaro, escorpião, tudo está dentro da classe dos aracnídeos. Então, olha só, para exemplificar vocês, né, as quelíceras, que injetam, né, o veneno. A gente tem pedipalpos, as patas, pedúnculo, que é essa região aqui que separa bem, né, o cefalotórax, o abdômen, né, e a fiandeira, que é para tecer a teia. Crustácea, classe crustácea. O corpo é revestido por uma crosta quitinosa impregnada de sais calcários, ok? A divisão do corpo é em cefalotórax e abdômen também. A gente não vê cabeça, tórax e abdômen muito bem separados. Presença de 2 pares de antenas, que são chamados de tetráceros. O número de patas é variável de acordo com as espécies, notando-se, contudo, a distinção entre patas ambulacrárias ou andadoras, que são grandes e situadas no cefalotórax, e patas natatórias, que são menores e situadas nos anéis do abdômen. A respiração nesses animais é branquial, realizada por brânquias que ficam situadas na base das patas ambulacrárias. A excreção é feita por glândulas verdes ou antenais, localizadas na parte anterior do corpo, na região da cabeça, né? Abrindo-se para o exterior na base de uma saliência rígida e pontiaguda que a gente chama de rostro. Subdividida em 2 subclasses, a entomostraca, onde a gente vai encontrar os microcrustáceos e espécies minúsculas, e a malacocrustaca, que são os crustáceos mais bem desenvolvidos. Diplópoda, conhecida como os gongolões, embuais ou piolhos de cobra, eles são artrópodes terrestres. O corpo é dividido em cabeça, um pequeno tórax e um abdômen muito longo. Então, ó, cabeça, pequeno tórax e o corpo longo, né? Além de um par de antenas, a cabeça é dotada de peças bocais e 2 ocelos. Possuem 2 pares de patas em cada anel. Essa é a grande característica do grupo, né? 2 pares de pata em cada anel. São organismos dioicos, sexos separados, todos inofensivos, já que não possuem glândulas secretoras de peçonha. Vivem em buracos no solo, enroscam-se quando agredidos. A classe quilópoda agora, para a gente terminar a classificação deles.
conhecido como lacraias ou centopeias. Os quilópodes são animais terrestres, agora sim, eles são agressivos. Seu veneno é muito doloroso. Ele tem o corpo longo, cilíndrico, ligeiramente achatado, dorso ventralmente, segmentado em numerosos anéis, na verdade, né? Nos quais se prendem as patas articuladas, tá? Então, a diferença é que eles têm um par para cada segmento. A divisão do corpo ela é bem simples, compreendendo apenas cabeça e tronco. Além do par de antenas, a cabeça é dotada de peças bucais, adaptadas para inoculação de peçonha em um par de olhos simples. E na extremidade posterior do tronco, observa-se um par de apêndices que simulam um aguilhão, né? Frequentemente enganando as pessoas que julgam estar ali o órgão injetor da peçonha, mas não. A peçonha, na verdade, encontra-se na região anterior. Então, qual é a diferença, né, entre quilópodes e diplópodes, já que eles são bem parecidos? Os quilópodes apresentam movimentos rápidos, os diplópodes lentos. Quilópodes são carnívoros e os diplópodes herbívoros. Quilópodes, um par de antenas longas. Diplópodes, um par de antenas curtas. Quilópodes produzem veneno, diplópodes não. Quilópodes dotados de patas longas. Diplópodes, patas curtas. Quilópodes não se enrolam. Diplópodes se enrolam em espiral. Quilópodes tem o corpo mais achatado. Diplópode, o corpo mais circular. Quilópode, menor número de segmentos. E diplópode, maior número de segmentos. Ok? Então, galera, para a gente resumir, o que é importante a gente saber a diferença entre as 5 classes? Primeiro, divisão do corpo. Então, o que eu falei para vocês, né? Os insetos, eles têm cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos é uma cefalotórax, então não tem essa divisão bem vista, bem caracterizada, mais abdômen, assim como os crustáceos, cefalotórax mais abdômen. Os diplópodes, cabeça, um tórax bem curto e abdômen alongado. Já os quilópodes, cabeça mais tronco alongado. Aí eu já não tenho o abdômen, ok? Com relação às antenas, insetos, um par. Aracnídeo, está ausente. Crustáceo, presente, 2 pares. Diplópode, um par. Quilópode, um par. Número de patas. Os insetos são hexapódos. Tem 6. São 3 pares. Os aracnídeos, 8 patas. Crustáceos, tem 5 pares ou mais. O número de patas é muito variável nesses animais. Diplópodes, tem 2 pares por segmento corporal. Quilópodes, 1 par por segmento corporal. Com relação à presença de asas, os insetos têm a presença de 1 par ou 2 pares e ausência em alguns. Aracnídeos, ausente. Crustáceo, ausente. Diplópode, ausente. Quilópode, ausente. Então, os únicos artrópodes que têm asas são insetos. E para gente resumir, então, o que tem de diferente e o que tem de similaridade entre eles, um quadrinho para gente copilar os sistemas. Então, o sistema digestório na classe insecta é completo com órgão e glândulas, assim como na crustácea, aracnídea, diplópodes e quilópodes. Então, todos eles, sistema digestório completo com órgãos e glândulas. Sistema circulatório, na classe insecta, é aberto, tá? O sangue circula dentro e fora dos vasos do coração. E é comum a crustácea, aracnídea, diplópodes e quilópodes. Todos eles vão ter sistema circulatório aberto. Aí, com relação ao sistema respiratório, a gente tem uma diferença, né? No caso dos insetos, é traqueal. Então, já existe uma traqueia que vai facilitar a dispersão dos gases.
No caso dos crustáceos, até pelo ambiente marinho que eles vivem, é branquial, então através de brânquias. O aracnídeo, ele varia. Temos espécies filotraqueais e temos espécies traqueais. E diplópodes e quilópodes são traqueais. Com relação ao sistema excretor, muito importante, muito cobrado em prova, tá? Sistema excretor e sistema respiratório são os dois mais cobrados. Insecta tem o túbulo de Malpighi. A crustácea são glândulas verdes, né? Aquelas da cabeça. A aracnídea tem os túbulos de Malpighi e tem as glândulas coxais. Diplópodes e quilópodes, somente tubos de Malpighi. Então, vocês podem ver que os diplópodes e quilópodes, né? Eles se assemelham muito ao insecta. Eles não têm nada de diferente dos insectos, a não ser o número de patas que vai variando lá conforme o número de segmentações de anéis que existem. E com relação ao sistema nervoso, a gente tem nos insetos um sistema nervoso ganglionar, assim como na crustácea, aracnídea, diplópodes e quilópodes. Nessa aula, eu enfatizei as características gerais de cada grupo, tá? E não entrei muito em detalhes no tipo de sistemas, digestório, circulatório, respiratório, excretório e nervoso, porque essa primeira parte, ela encontra-se nos artrópodes 1, que é a primeira videoaula que eu converso com vocês sobre os artrópodes. Aqui, já que eu apresentei cada classe, eu estou fazendo um resumo, ok? Do que cada um tem de similaridade e diferença. Mas se você quer saber o que é um túbulo de Malpighi, né? Qual é a diferença de uma respiração traqueal para uma respiração filotraqueal, isso a gente conversa na primeira parte da aula sobre artrópodes. Tá legal, galera? Até a próxima videoaula, onde a gente vai focar agora a última parte de artrópodes, falando sobre as doenças que esses animais podem trazer, ok? Até a próxima!